either to be cut off from its supply lines back to Britain, or if it fights to protect those supply lines back to Britain, that an enormous gap will be open between it and the French army, so that there will be real strategic consequences from this battle. And the worry, not only in France but also in London, that this really was a testing moment when the Germans might, after all, win the war, seems to be real enough. There is genuine panic, and nobody at this stage has any anticipation that in fact the war will be won by the end of 1918. Ludendorff durchgesetzt, der alles auf eine Karte setzen wollte und gesagt hat, wir müssen versuchen, bevor die amerikanischen Truppen in großer Zahl nach Europa kommen, einen entscheidenden Schlag anzusetzen, um diesen Krieg noch rechtzeitig zu beenden. Das war eine sehr riskante Strategie und es gab eben auch andere Stimmen, die eher auf eine defensive Taktik gesetzt haben. Ludendorff hat sich also durchgesetzt mit dieser Alles-oder-Nichts-Strategie. Er hat Vabanque gespielt. Die Aussicht schien auch zunächst nicht völlig unrealistisch, denn aufgrund der Tatsache, dass aus Russland einige Divisionen doch nach Westen transferiert werden konnten, war es zum ersten Mal im Krieg so, dass die deutsche Armee zahlenmäßig den Westalliierten an der Westfront überlegen war. A Alemanha tinha 30 e tal, 40 divisões que podia transportar do Oriente para o Ocidente e que ia lançar com as suas novas táticas de assalto nas ofensivas da primavera. Mas sabia que se elas falhassem, o tempo estava contra a Alemanha. Sabia que o exército americano estava a chegar. Por enquanto ainda era só uma divisão no início de 1918, 4 divisões americanas em abril, mas estavam previstos exércitos inteiros. Perante a ameaça alemã de que atacaria todo e qualquer navio que cruzasse o Atlântico, mesmo pertencente a um país neutro como os Estados Unidos, o governo americano declarou guerra em 1917, mas só em maio de 1918 os americanos apareceram na frente de batalha. Die Operation Georgette war Teil einer groß angelegten Operation der Frühjahrsoffensiven, die ja am 21. März 1918 bereits begannen und dann bis in den Sommer 1918 dauerten. Das Hauptziel war, die britische und die französische Armee voneinander zu trennen, um dann die britische Armee einzukreisen. Es kam für die Deutschen sehr gelegen, dass ein Frontabschnitt von der portugiesischen Armee gehalten wurde, weil man dort eben annahm, dass die portugiesische Armee noch leichter als die britische zu besiegen sein würde. Und deswegen hat man diesen Punkt dann für den Angriff am 9. April ausgewählt, um zunächst mal einen Anfangserfolg zu erzielen. Licença, meu tenente. Entra. Esta noite não chove. Mas faz frio, meu tenente. Vai um cigarro? Obrigado. Leva lá o rum aos homens. Eu já lá vou ter. Vou lá ver. Só se aguentam mais uma noite, meu tenente. Então, não ando a aguentar. De noite é que é o inferno. Ou se espera toda a noite embarcando rum para nos aguentarmos, ou se vai de patrulha andando como gatos, caindo aqui, levantando-nos acolá, rezando a Cristo para que nos chegue o dia da rendição e que o Boche não nos veja, para que não nos retalie com mais um bombardeamento. A Primeira Guerra Mundial também é caracterizada por esta banalidade do horror. Era um verdadeiro inferno diário, em que havia mortos e estropiados em número variável, mas havia sempre ao longo da frente, porque os bombardeamentos com artilharia ou com morteiros eram constantes, além dos raids, ou, em casos esporádicos, gases e aviação. Porque isso tem a ver com a tal banalidade do horror, com as condições brutais que caracterizam a Primeira Guerra Mundial. Na noite de 8 para 9 de abril, na planície do Rio Lys, frente ao setor português, a solitária 81ª Divisão de Reserva Alemã recua
para dar lugar a 4 divisões colocadas na linha da frente. À sua retaguarda encontram-se mais 4 divisões que, no seu conjunto, alinham 100 mil homens preparados para riscar do mapa o setor português. A artilharia do 6º Exército passou a dispor de um total de 1.700 peças, número 4 vezes superior ao dos aliados, 100 peças por quilómetro. Por comparação, a 2ª Divisão Portuguesa tinha 88 peças para uma frente de 11 quilómetros. A Operação Georgette estava marcada para o dia 8 de abril, mas a pedido do comando do exército alemão, do general von Quast e do seu chefe de Estado-Maior, Ritter von Lentz, foi adiada um dia para uma maior concentração da artilharia que estava a chegar vinda da frente do Somme. Pelo contrário, a artilharia pesada que apoiava que deveria ter apoiado o CEP ainda estava na frente do Somme, a artilharia pesada do 1º Exército Britânico. Do ponto de vista britânico, a situação que se criou no dia 9 de abril era um pouco a situação ideal. Porquê? Na retaguarda da frente portuguesa, a 6-7 quilómetros da frente portuguesa, havia a linha dos rios, nomeadamente a linha do rio Lis e do seu afluente. Ora, essa linha dos rios desde sempre que era encarada como a segunda frente. Ou seja, se houvesse uma grande ofensiva em que a frente portuguesa se esboroasse, aí resistir-se ao ímpeto numa segunda linha de defesa. E essa segunda linha estava guarnecida, nesta altura, por 2 divisões inglesas frescas. Uma delas era a divisão que devia ir substituir a divisão portuguesa no dia 9 de abril, ou seja, a retirada estava prevista para a tarde e o final do dia 9 de abril. The main initial thrust of the German attack on the 9th of April was deliberately directed at the Portuguese divisions. There was an expectation that would be a weak point. It comes back to this issue of Ludendorff as essentially the operational head of the German headquarters, wanting to achieve a breakthrough. His tactical objective is paramount, so he wants to drive at a point in the line where he thinks he can achieve that breakthrough. And the Portuguese sector is where he thinks he can do it. Es gibt ein sehr schönes Zitat, das von Ludendorff überliefert ist, als er im April 1918 gefragt wird, was denn das strategische Ziel dieser Offensive sei, hat er in sehr barschem Ton geantwortet: Ich verbitte mir das Wort Strategie. Wir hauen einfach ein Loch hinein und schauen, was dann passiert. So haben wir es 1914 in Ostpreußen auch gemacht. Also es gab keinen wirklichen Plan, was man eigentlich erreichen wollte mit diesen Offensiven. Na madrugada do 9 de abril, às 4h15, inicia-se um violento bombardeamento de artilharia e morteiros pesados, dirigido principalmente contra as frentes da 2ª Divisão Portuguesa e 40ª Britânica. Além das poderosas granadas explosivas, foram utilizados gases fugênio e mostarda. Os objetivos visavam neutralizar a artilharia dos aliados, os cruzamentos de estradas, postos de comando até ao nível de batalhão. Cette ferme ici que mes grands-parents avaient construit, mes arrière-grands-parents avaient construit en 1910, fut rasée totalement. Et quand ils sont revenus de la guerre, ils étaient partis en Normandie, mes arrière-grands-parents, et quand mon grand-père est revenu avec ses 3 frères, tout était rasé complètement.
Após a barragem de artilharia, os alemães lançaram-se ao assalto das posições portuguesas. Às 7 horas, a infantaria alemã salta os parapeitos e avança sobre a